A gente segue acompanhando de perto o conflito no Oriente Médio e na noite de sábado, milhares de pessoas protestaram em várias partes de Israel contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pedindo eleições antecipadas e um acordo para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. Isso aconteceu em várias cidades, inclusive em Tel Aviv, e para entender esses protestos que acontecem agora em Israel, eu converso com o colaborador do Instituto Brasil em Israel, analista internacional, jornalista Henrique Zimmermann. Henrique, boa tarde, boa noite para você aí em Israel. Aliás, já é boa noite? Boa tarde, já é, né? É o fim da tarde, nós temos 5 horas mais. Me conta um pouco mais sobre esses protestos. É importante a gente lembrar, né, Henrique, que antes dos ataques terroristas em Israel, o país já vivia uma efervescência, diversos protestos, uma situação política bastante delicada. E aí a gente tem no 7 de outubro os ataques, tudo muda. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, contextualizasse um pouco pra gente por que e como acontecem esses protestos agora, hein? Olha, Petri, é um prazer estar contigo de novo. Realmente nós vimos nos primeiros 10 meses do ano 2023, manifestações de centenas de milhares de pessoas nas ruas que pediam pôr fim a uma reforma judicial que o governo de Benjamin Netanyahu queria fazer. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, em nenhum lugar do mundo, porque todas as semanas, várias vezes por semana, havia centenas de milhares de pessoas nas ruas. Ontem comecei a sentir que voltamos a essa situação, apesar de que a guerra em Gaza continua. Em 7 de outubro tudo parou. O massacre foi o dia mais sangrento da história judaica, o massacre do Hamas, que matou 1.250 pessoas num só dia, em 24 horas. Foi o dia mais sangrento desde o campo de concentração de Auschwitz, provavelmente, num só dia. E isso uniu a sociedade de Israel toda nesta operação militar que começou em Gaza contra o Hamas e que continua ainda. Mas eu acho que os nervos estão um pouco à flor da pele. E muita gente, alguns reservistas que voltaram de Gaza, não estão contentes com a política do governo e eles querem exigir eleições imediatas. Eu ontem vi em Tel Aviv como eles exigiam eleições agora, não esperar o prazo legal, senão fazer agora e decidir o que é que vai ser o futuro. E exigiram uma coisa mais, Petria, exigiram a libertação imediata dos 134 reféns que o Hamas continua a ter escondidos nos túneis, entre eles pessoas de 85 anos e bebés de 1 ano que cumpriram 1 ano sendo cativos do Hamas. Há neste momento uma negociação e o que vimos nas ruas é pessoas que pressionam o governo e lhe dizem agora, queremos que cheguem a um acordo agora porque não há tempo a perder, eles morrem todos os dias, alguns deles, e é preciso recuperá-los enquanto estejam vivos. Há falhas, a população entende que há falhas na negociação por parte do governo Netanyahu em relação à libertação dos reféns e a chegada de algum tipo de acordo nesse conflito? Basicamente o que eu vejo é que a impressão é que o governo tem aqui eu diria, 2 objetivos. Desarmar o Hamas em Gaza, o que é um objetivo que para a população de Israel hoje em dia, depois de 7 de outubro, é legítimo. Mas o que muita gente diz ao governo é que a primeira prioridade neste momento, cronologicamente, não deve ser essa, deve ser libertar os reféns. E, sobretudo, começar pelos idosos, pelas mulheres, pelos doentes, pelos meninos que ainda lá estão, bebés, alguns deles, quem sabe, Pétria, se eles estão vivos ou mortos, ninguém sabe exatamente. A impressão é que pelo menos uma metade deles, dos 134, poderiam já ser cadáveres. E então o que eu acho é que há uma pressão muito grande por parte da opinião pública para dizer a primeira prioridade deve ser a libertação dos reféns e depois veremos o que é que vai acontecer nos outros objetivos militares de desarmar o braço armado do Hamas. Como é que a gente pode entender, Henrique, inclusive a gente teve toda essa polêmica ao longo da semana, depois das declarações do Lula,
usando a palavra holocausto, porque estava acontecendo aí na região de Gaza, depois voltou atrás, mas ainda assim existe uma questão importante da gente falar a respeito dessa violência e ao olhar internacional, a desproporcionalidade de forças ali. Estamos falando de população civil, entendendo o que foi terrorista, o que o Hamas fez, ataque terrorista, mas ao mesmo tempo tem uma população civil palestina sofrendo demais. Existe algum tipo de pressão, inclusive nesses protestos, da sociedade israelense em relação a isso, quando a gente fala da criação de um Estado palestino forte, né? Porque essa é a questão, de um Estado palestino que responda em pé de igualdade. Como é que anda essa discussão na sociedade por aí, Henrique? Petri, é um pouco cedo ainda. Pensa que ainda morrem pessoas todos os dias. Também aqui, como resultado do massacre de 7 de outubro, tudo o que está a acontecer nos últimos 4 meses e meio é resultado do maior massacre da história de Israel nos últimos 75 anos. Nunca tinha acontecido uma coisa assim. O Hamas conseguiu o seu objetivo, Petria, que era levar o exército de Israel para dentro de Gaza. Porquê? Tu sabes os motivos. Os motivos eram porque havia esperanças de paz. Havia esperanças de um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Contextualize isso pra gente. Lembra disso pra gente. Quando que acontece fala pra gente. Um mês, Petria, exatamente no dia 7 de setembro, um mês antes do massacre, eu estive com a primeira delegação de Israel na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país muito importante, é o país muçulmano mais importante, porque lá estão os lugares sagrados de Meca e Medina. E, de repente, o mundo muçulmano também, e o grande, eu diria, o patrão do Hamas, que é o Irã, eles compreenderam que Israel e a Arábia Saudita estão quase a fazer um acordo de paz. Os líderes dos dois países disseram, o presidente Biden também, e percebia-se que isto era uma coisa iminente, que podia acontecer em questão de semanas. Ao mesmo tempo, havia outros países que se uniram a acordos que Israel tinha assinado com os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Sudão e Marrocos, acordos importantes, o que se chama os Acordos de Abrão. E o que o Hamas fez no dia 7 de outubro foi tentar abortar esses acordos. E eu diria que não os abortou, mas conseguiu atrasá-los, conseguiu complicar. E porquê é que eles queriam que o exército de Israel entrasse dentro de Gaza? Porque sabiam que ia haver vítimas civis. Não é possível, eu estive em Gaza há uns dias, entrei dentro de Gaza, permitiram-me durante 12 horas, eu vi, não é possível que nenhum exército do mundo não pode entrar num lugar como Gaza, com uma densidade de população tão alta e não provocar vítimas civis, sobretudo quando o Hamas se esconde dentro da população civil. Então eles sabiam que isto ia acontecer e eles queriam matar a possibilidade destes acordos. Agora eu devo dizer uma coisa que a mim me parece muito curiosa. Nenhum líder árabe, com quem eu mantenho contacto regular, na Arábia Saudita, nos Emirados, em Marrocos, falou como o presidente Lula, falando de genocídio, comparando com a solução final dos nazis. É uma coisa realmente absurda, é uma caricatura quase da realidade. Eles entendem que quando esta guerra acabar, e esperemos que seja o mais rapidamente possível, vamos ver uma renovação das negociações de paz. Eu espero que os palestinos sejam parte dessa renovação. Eu, Petria, que sigo as negociações desde o primeiro momento, na Conferência de Paz de Madrid em 1991, hoje em dia estou convencido que sem que o mundo árabe seja parte da negociação, o tema palestino não se pode progressar nele. Eu acredito, eu espero que seja possível um Estado palestino o mais rapidamente possível, mas para isso é preciso 3 condições: segurança, e segurança. E que não haja outros 7 de outubro. Eu penso, na minha opinião, que parte da população que eu vi ontem nas manifestações está disposta a isso, a um Estado palestino, mas é preciso que haja uma segurança para a população e que não se repita o que aconteceu aqui no dia 7 de outubro. É curioso isso quando a gente relembra, e para mim é muito marcante, porque para aquele final de semana, Henrique, do 7 de outubro, eu tinha uma entrevista marcada aqui para o Revista CBN
para falar sobre esse grande momento de uma aproximação, né, de Israel com a Arábia Saudita, como era um marco isso que estava acontecendo naquela semana. Eu tinha entrevista marcada aqui para falar a respeito desse assunto. Quando aconteceram os ataques, profético. E aí a gente mudou a entrevista com a mesma especialista, e aí a gente acionou, enfim, pessoas e especialistas no Oriente Médio para falar a respeito daquele ataque, daquele final de semana tenebroso, sangrento, no coração do mundo, né? Nessa região que é tão importante para a cultura ocidental, que reúne ali tanto simbolismo, a religiosidade, a construção da cultura, né, do que a gente vivencia por aqui. Agora, eu queria te perguntar, você falou do Irã. Contextualiza para a gente um pouco como é que está essa situação dos países vizinhos, dessas tensões, desses apoios. O Irã, que é um grande financiador de outros grupos terroristas, né? Conta pra gente, conta um pouco como é que está essa situação hoje, o que é noticiado por aí. O cérebro de tudo o que está a acontecer está inteira, está no Irã. O Irã tenta conseguir, há muitos anos já, a hegemonia do mundo muçulmano, que são quase 2 bilhões de pessoas. Estamos a falar de 1/4 da humanidade. E apesar de que eles são xiitas, e a maioria é sunita, 85% são sunitas e o Irã são xiitas, eles tentam conseguir controlar todo o mundo muçulmano. E eles nunca combatem diretamente. Eles têm proxies, têm aliados, neste caso o Hamas, o Hezbollah no Líbano, a Jihad Islâmica também na Palestina, e eles vão-nos armando, financiando, treinando, e foram eles que prepararam o massacre de 7 de outubro. Eles são um dos principais motivos pelos quais a Arábia Saudita e outros países árabes hoje em dia se querem unir a Israel e querem fazer acordos com Israel, porque é um inimigo pelas comum. Ameaças, entendi. É uma ameaça comum. Mas eles, quando viram que Israel, não é por acaso que tu marcaste essa entrevista, porque eu acho que tu tiveste aí uma intuição que muita gente ainda não teve nessa altura, em outubro, e é que alguma coisa estava a acontecer entre Israel e a Arábia Saudita. Nós fomos lá um mês antes e sabes qual foi a condição deles para nos receber? Uma delegação de Israel, pela primeira vez na história, disseram uma condição, que vocês publiquem isso à volta a Israel. Tudo ao contrário do que tinha acontecido no passado. E publicamos. E eu acho que o Irã também viu isso. E então eles decidiram acelerar o massacre de 7 de outubro, justamente por essa razão. E no primeiro momento eu não tinha certeza se conseguiram ou não, mas posso dar uma boa notícia, e é que nós voltamos a ser convidados a Riad, em maio, uma delegação de Israel. Eles querem renovar o diálogo. Eu acho que é um interesse muito mais profundo, porque eles entendem que, por um lado, Israel e a Arábia Saudita têm inimigos comuns, pelo outro, Israel tem tecnologia que a Arábia Saudita quer ter, pelo outro, há uma geração jovem na Arábia Saudita de 70% da população que tem menos de 30 anos, e para eles o que a eles lhes importa é isto. Eles estão noutro mundo. O que aconteceu no século XX e essas guerras são irrelevantes para eles. Eles querem ir para a frente. E pensam, vamos procurar, tentamos tudo, já tentamos as guerras, vamos agora tentar a paz. Eu penso que a única chance que temos de progredir no tema palestino, porque não te enganes, Pétria, o Hamas não é a Palestina. O Hamas é uma parte da Palestina, mas há outros palestinos que procuram um futuro melhor para os seus filhos. A única hipótese que esta região tem é que a gente de bem que quer, são diferentes, têm opiniões diferentes, têm religiões diferentes, mas têm uma preocupação pelo futuro. É preciso aproximar essas pessoas e confrontar os radicais que querem devolver-nos ao século VII, querem devolver-nos ao princípio do Islã. Essa é a minha pergunta para você, é justamente essa. Inclusive o nosso comentarista aqui de política, da Semana Política, Marco Rudiger, ele comentava com a gente há 2 ou 3 semanas atrás, né, quando a gente falava, por conta da política internacional do Brasil e de algumas declarações, ele usou até uma expressão interessante, que ele falou assim, o ataque terrorista do Hamas, inclusive ele começa contra a esquerda em Israel. Ele vai para os kibbutz, sim, e ele é um ataque, inclusive, em relação à esquerda, que defende ferozmente a criação de um Estado palestino, da
dos direitos humanos. Eu queria saber de você, Henrique, assim, é possível vislumbrar algum tipo de negociação com o governo de Netanyahu? Porque muitos israelenses são críticos a esse governo, a mentalidade conservadora desse governo, e é isso que também tinha essa efervescência lá atrás, antes dos ataques. É muito importante, eu acho que inclusive para a nossa sociedade, que é tão diferente da israelense, do que acontece nessa região tão conflituosa, entender também as pressões internas que acontecem hoje, também em direção da paz, também em direção à criação desse Estado palestino, porque se polariza, né, ainda mais nas redes sociais, e parece que são apenas dois lados, um mau e um bom. E é muito mais complexo que isso, não? Muito mais. Olha, eu quero-te só dizer uma coisa, Pétria, antes de responder à tua pergunta. Tu imagina que o Brasil, que tem 10 vizinhos, 10 países vizinhos, de um desses países, há 70 mil terroristas que no sábado de manhã entram no Brasil. Eles entram armados até aos dentes, conquistam parte da fronteira, matam 31 mil pessoas, 31 mil brasileiros, é isso os números, e sequestram 6 mil meninas jovens que violam, bebés, idosos de 85 anos sobreviventes do Holocausto, e levam-nos à força para os túneis de Gaza. O que é que faria o governo do Brasil numa situação assim? É o segundo maior atentado terrorista da história da humanidade, per capita é o maior sem dúvida. Então é óbvio, houve 3 dias antes desse ataque, eu fiz uma matéria de televisão sobre um grupo de mulheres, 1.500 mulheres, judias e palestinas, que marcharam juntas em Jerusalém a favor da paz. Tem muitos grupos assim. Muitos grupos chama-se, são Mulheres a Favor da Paz. À cabeça dessa organização estava a Vivian Silver, que é uma senhora de 75 anos, que vive num dos kibbutz ao lado da fronteira de Gaza. E a que é que ela se dedicava no dia a dia? Ela trazia todas as semanas, 3 vezes por semana, doentes de Gaza em ambulâncias aos hospitais de Israel para os tratar. Salvou milhares de vidas durante 20 anos. E isso um trabalho totalmente voluntário que ela fazia todas as semanas. Esta senhora foi queimada viva pelo Hamas no dia 7 de outubro, na sua casa, quando se refugiou sozinha no refúgio da casa, porque ouviu disparos e ouviu como eles disparavam e matavam e queimavam, e viu no Facebook Live como a vizinha dela estava a ser assassinada e estavam-lhe a cortar os órgãos do corpo. Quer dizer, é absurdo o que é que aconteceu. Agora, eu acho que no momento em que esta guerra acabar, há na população de Israel, no governo de Israel, há setores de extrema-direita que não querem paz. Então, mas eles representam uma pequena proporção da população. No fundo, eles agora têm 8 deputados de 120, se houvessem eleições. O próprio Netanyahu perdeu a metade do poder político dele desde que começou a guerra. A metade. E há neste momento um setor, diria eu, de centro-direita até centro-esquerda e esquerda, que poderia formar um novo governo. Tem nome para isso, Henrique? Tem algum nome forte que poderia ser essa opinião? Sim, tem um nome de um general que se chama Benny Gantz, que o modelo dele era o Yitzhak Rabin, o general da paz, e que ele é o homem que neste momento, segundo as sondagens, teria o dobro do poder político do Netanyahu se houvesse eleições. O problema é que ainda não há eleições, e isso é o que eu vi ontem nas manifestações na rua, a exigência e a pressão popular de fazer eleições. Eu tenho certo otimismo, com muita cautela, no prazo de uns meses, mas o que qualquer israelense vai pedir, Pétria, e é lógico, porque depois de uma coisa tão brutal como é que aconteceu, das atrocidades que aconteceram, ninguém vai chegar a nenhum tipo de acordo de paz sem que a segurança seja um facto. Temos que ter a certeza que ninguém possa, nas fronteiras de Israel, voltar a fazer o que aconteceu a Vivian no kibbutz Be'eri, na fronteira.
Henrique Zimmermann com a gente, ele é analista internacional, colaborador do Instituto Brasil-Israel. Uma última pergunta aqui curtinha, Henrique. Em relação a essas manifestações, aconteceram aí nesse sábado, a tendência é que continuem essas manifestações de rua contra o governo de Netanyahu. Isto é uma bola de neve que eu tenho a certeza que vai crescer, e sabes quem vai presidir estas manifestações e é quem vai fazer, eu acho, a mudança no próximo ano? Os reservistas que combateram em Gaza e que voltam para casa e que dizem, isto Basta. Não é assim, temos que mudar e temos que ter outra liderança. Henrique Zimmermann com a gente, sempre uma alegria contar com a sua lucidez. Obrigada pela conversa, bom trabalho para você. Obrigado. Boa semana, Henrique. Boa semana e até sempre. Conversando com a gente aqui a respeito dessas manifestações da sociedade, na sociedade israelense, os protestos contra o governo de Benjamin Netanyahu, a explicação aqui do jornalista Henrique Zimmermann, inclusive contextualizando para a gente, né, como e quando esses ataques horríveis aconteceram em outubro, e as negociações em toda a região, né, em toda a geopolítica ali, como ela funciona e como está caminhando também a relação de Israel com a Arábia Saudita, a questão do Irã, né, o que está por trás de todo esse conflito importante que o mundo assiste hoje.